ficou contra o avião, cai, a pessoa acha que sabe voar e pula de um prédio, outros tiram a sua própria vida com facada nas costas, e é esse tipo de coisa que tem acontecido lá na Rússia, e faz tempo, meus irmãos, que isso rola. Na verdade, é quase que um costume que essas coisas aconteçam com os desafetos das autoridades que lá estão. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você entrou no Encarando o Sobrenatural. Conhecendo o público desse canal, eu sei que vocês já sabem que isso não foi um mero acidente. Nós vamos aqui conferir as informações oficiais que estão na mídia, pelo menos até esse momento, né? Só para cumprir tabela. Mas o foco desse vídeo é que você entenda que o Wagner, ele andou no meio do sistema. Ele tanto servia ao Putin, ele foi uma das principais ferramentas nessa treta lá naquele outro país vizinho, que eu prefiro não dizer o nome, e de repente se voltou contra o cara. A própria mídia brasileira falou que ele era uma marionete, né, da OTAN. Então eu vou falar um pouquinho disso durante o vídeo, mas só para esclarecer, eu sei que os inscritos daqui já perceberam que não foi um acidente, mas tem muitas pessoas que chegaram agora, né, estão caindo de paraquedas no vídeo, e também, mesmo os que já têm noção, acho que querem saber como aconteceu, né, se foi míssil, se sabotaram a aeronave. Bom, meus irmãos, tudo indica pelas imagens que apareceram que foi tiros, né? Provavelmente ou por outro avião que os perseguia, ou por algum equipamento terrestre. O que mais tem lá na Rússia é exatamente isso. A aeronave foi abatida. Esse é um Legacy, né? É um avião produzido aqui no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é o país mais rico do mundo, né? Infelizmente é explorado. Mas tá aqui, ó, a imagem para você ver. É um Embraer Legacy, né? 600. E ele poderia levar 15 pessoas. Disse que é muito caro um avião desse. É uma verdadeira fortuna. E mesmo que desse problema em motor ou algo do tipo, ele não cai. Ele ainda fica planando. É muito difícil que essa aeronave se envolva em acidente. E ela não se envolveu de fato. Ela foi abatida. Umas imagens que você pode conferir aqui comigo. Você vê os tiros, é claro, né? Você vê os tiros. Não aparece no vídeo, óbvio, porque foi feito por uma moradora ali da zona rural. Ela ouviu o barulho e aí ela foi e começou a gravar. Foi justamente esses tiros na aeronave que ela escutou e começou a filmar. Se fosse só a aeronave, a menos que ela já estivesse gravando para de repente topar, né? Como às vezes acontece, a pessoa está ali filmando o sol, né? As nuvens, e de repente acontece. E aí se tem imagem, mas você vê que isso é muito, muito raro, né? Para acontecer no exato momento. O caso dela não, ela ouviu o barulho, liga o celular e começa a gravar, porque justamente a aeronave foi abatida. Eu não sei que horas a mídia vai falar isso para vocês, mas tudo indica que de fato ela foi abatida por essas imagens que você acompanha aqui comigo chegar à nossa mão, né? Hoje as coisas são muito rápidas porque o mundo tá ligado, literalmente. Bom, dito isso, agora que vocês têm consciência disso, vamos conferir aqui as informações da mídia, as oficiais, né? Porque afinal de contas eles são os donos da verdade. Eu recebi aqui a dica do nosso irmão Igor Sá, né? Relatando aqui uma matéria do Terra, né? E tá nos principais portais de informação, foi assunto aí na mídia e não poderia ser diferente, porque é muita incoerência, né? O líder do grupo Wagner falece em acidente de avião, diz a própria agência russa, ou seja, eles já confirmaram que isso aconteceu. Essa matéria é muito recente, de 23 de agosto, o mês do desgosto de 2023. Eu já disse para vocês que eu não gosto desse mês, né? Tem pessoas que dizem, nossa, Davi, que bobagem. Mas você vê a quantidade de coisas que acontecem nesse mês, não é por acaso. Existe sim cargas mais negativas. Todo dia, é claro, foi feito por Deus, mas existe aqueles dias que são de fato mais carregados. O próprio Filho de Deus alerta sobre isso. Quando sentado ele fala, né, do que vai acontecer aí no fim, eu acho que vale a pena até a gente ler aqui, que é o seguinte, ó. Diz-nos quando sucederá isso e qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo. Ao qual Jesus responde, olhem, que não os enganem ninguém, porque virão muitos usurpando meu nome e dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouviram também falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado, não se alarmem, porque isso é necessário que suceda. Mas não é todavia o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá em diversos lugares fome e terremotos. Tudo isso será o começo das dores. Então vos entregarão à tortura e os matarão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos se escandalizarão, e então se atraiçoarão e se odiarão mutuamente. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E ao crescer cada vez mais a iniquidade, a caridade da maioria se esfriará.
Mas o que perseverar até o fim, esse se salvará. Se proclamará esta boa nova do reino no mundo inteiro para dar testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando veres, porém, a abominação da desolação anunciada pelo profeta Daniel, erigida no lugar santo, o que leia que entenda, então os que estejam na Judéia fujam aos montes, e o que esteja no terraço não baixe a recolher as coisas de sua casa, e o que esteja no campo não regresse para querer seu manto. Ai das que estejam grávidas ou criando naqueles dias. Orai para que vossa fuga, preste atenção nesse detalhe, não suceda no inverno nem em dia de sábado, porque haverá então uma grande tribulação, a qual não houve desde o princípio do mundo até o presente, nem voltará a haver. E se aqueles dias não se abreviassem, não se salvaria ninguém, mas em atenção aos eleitos, se abreviarão aqueles dias. Então, meus irmãos, eu acho que é muito claro aí, né? Você vê que tudo que foi descrito aí, né? As pessoas ficando cada vez mais orgulhosas, amantes de si mesmas, não aceitam críticas, nação se levantando contra nação. A gente nunca viu acontecer dessa forma, né? Como está acontecendo nesse momento agora. Existia treta, sempre existiu, não é à toa que já tivemos 2 tretas mundiais, mas não dessa forma, não desse jeito, onde parece mesmo que todo mundo quer brigar, todo mundo quer se enfrentar. A segunda treta mesmo, você vê que meio que o mundo foi forçado, né? Existia um país querendo controlar tudo, então foi preciso se defender. Mas hoje você não vê bem dessa forma, né? Parece que todo mundo mesmo quer tretar. Agora, o motivo de eu ter lido isso aqui, fiz questão de ler inteiro para você, é esse finalzinho, né? Que o fim do mundo não aconteça, né? O fim dos dias que não aconteça no sábado, né? Mostra que existe sim diferença de um dia para o outro. Para Deus sempre existiu isso. É fato. Então eu não acho que seja crença pagã, como alguns querem taxar, acreditar que no mês de agosto, o mês do desgosto, tenha uma carga negativa muito maior do que em outros meses. Então eu acredito nisso sim. E deixo claro o motivo aqui para vocês, você não é obrigado a concordar. Não estou colocando isso aqui como um fato, estou colocando o porquê, né, que eu acredito assim, mostrando para vocês, para que você também que concorda, né, até tenha o vídeo como explicação. E aí é o seguinte, meus irmãos, para mim tudo isso que está acontecendo no mundo faz parte da profecia. Nós somos as testemunhas do início das dores, como é que tudo está mudando e o porquê, né? Você sabe que esse país, né, em questão aqui, a Rússia, ele está em treta com o outro. Na verdade é contra o mundo inteiro. E eu achei muito interessante, né, os comentários da Rede Globo, inclusive, dizendo: nossa, como é que um país pode contratar mercenários? Na verdade o mundo todo está fazendo isso e mandando para lá, né, os caras enfrentando. É por isso que essa treta dura tanto. Não é mais contra aquele país, né, é uma ordem contra outra ordem, né, cada um tem uma maneira para ferrar mais a população, literalmente, né, do mundo. Cada um que quer dominar da sua maneira, e aí estão se enfrentando. Não sei se isso também é um passo para avançar ainda mais com a agenda, não sei, né? A gente tem que observar aí, mas são muitas coisas, muitos pontos para ser analisado. O fato é que esse Wagner Perigosinho, eu chamo Perigosinho, mas é Prigozhin, é melhor chamar de Perigosinho, né? O Wagner Perigosinho estava nesse avião, ele tinha tretado com o Putin, né? Muita gente achou que essa treta que eles fizeram seria uma farsa, que inclusive ele teria pegado dinheiro de uma certa nação que quer ser polícia do mundo, fingindo a treta e depois repassado inclusive esses recursos para o Putin, né? Se isso aconteceu, meus irmãos, então nós teríamos mais de um suspeito no caso desse acidente. E você vê como é incrível isso, né? Os caras passam o tempo todo voando para lá e para cá, aí basta o cara sair da linha e acontece um acidente desse, né? Nós tivemos um ministro aqui do nosso Olimpo, né? Tem os deuses do Olimpo aqui, você sabe que são 11. E tem o Teori Zavascki, que o filho dele considera até hoje que aquilo ali não foi por acaso, não foi um simples acidente. Também você já deve imaginar que a gente não pode falar sobre isso, né? Até porque o mais poderoso desses deuses do Olimpo entrou justamente nessa vaga, então também não estou afirmando nada aqui. O que eu quero mostrar mesmo é como essas coisas acontecem, né? É incrível. Teve Eduardo Campos aqui também, tinha grande chance de vitória, isso é um fato. Tem pessoas hoje vindo à mídia, né, dizendo que não acreditam, inclusive familiares dele também pedindo para reabrir as investigações. Então são coisas que estão aí. E na Rússia, meus irmãos, quando apareceu o Sungamonga mesmo, tinha, segundo as informações, e a gente chegou a falar disso aqui, um pesquisador lá que tinha um tratamento, certo?
e que tinha informações para revelar como aquilo ali surgiu. E de repente esse senhor, que trabalhava em um prédio muito grande, resolveu tirar a própria vida, né? Então ele meteu uma faca nas próprias costas e achou que podia voar e pulou de um prédio. Então é esse tipo de coisa que, sinceramente, meus irmãos, é um absurdo, né? Também teve a questão do envenenamento também de opositores do mesmo governo, e é o que eu falei para vocês, meus irmãos, na luta, né, do Alien versus Predador, eu torço para os dois se arrebentarem, né, e deixar as vítimas em paz. E as vítimas, nesse caso, somos nós, né? Eu não fico aqui torcendo para lado. O que eu não gosto é essa polarização que, inclusive, as plataformas têm feito, né, proibindo que você mostre os argumentos, os contras e os pós de cada lado. Você não pode fazer isso, né? Se você fizer qualquer vídeo dando a entender que é legítimas as ações, eu mesmo não penso isso, né? Mas o que eu gosto de apresentar, e vocês verem aqui, inclusive da própria mídia, eu passo as informações que eles estão falando. Ó, família, isso aqui que eles estão falando, eu não concordo por causa disso, aconteceu isso tal dia. Aí tem essa outra matéria aqui feita também, que já mostra esse ponto de vista, que já mostra mais essa informação. E aí a gente entende da nossa maneira, com mais fatos possíveis, né, o que é que realmente aconteceu. Fazer esse trabalho hoje com esse assunto, né, dessa treta que tá aí, você não pode. Então isso pra mim já me mostra que tem alguma coisa errada. Por exemplo, só pra você entender, tem um produto agora que quem faz academia, né, tá usando muito, que é a tal da creatina. E por hoje o mundo tá mimizento, os laboratórios estão mais em cima, né, pra ver se o que eles prometem na embalagem realmente é o que está sendo vendido. Então o que é que esse laboratório está fazendo? Ele pega todos os produtos que estão sendo vendidos aqui no Brasil e testa, mais de 80 marcas. E aí, apenas 30 passaram e apenas 8 realmente cumprem o que foi prometido. As outras, meus irmãos, prometem 3 gramas por porção, 2 gramas e não tem nada, tem 0, né? Então tem canais hoje aqui no YouTube só falando disso, mostrando a realidade. E por que é que eu estou falando desse exemplo? O que é que isso tem a ver? Porque teve algumas dessas marcas que foram reprovadas, que entraram na justiça para que o resultado dos testes do laboratório não possam ser divulgadas. Então, as marcas que não foram citadas, né, tem vários canais fazendo, mas não citam o nome das marcas que entraram com essa ação, porque foi proibido, é a marca que eu não compraria. E é isso que eu comparo aqui com essa matéria. Se eu tenho dois lados, né? Se eu tenho o Alien versus Predador se enfrentando e alguém me proíbe de falar do Alien ou do Predador, eu já sei que é justamente esse, né, que está proibindo, que quer que eu fale apenas do lado dele, é o mais errado da história. Você está entendendo aqui? O ponto de vista é esse, né? Essas marcas, você mesmo que pratica musculação aí, faz exercício e faz uso de creatina, eu recomendo que você procure esses vídeos aí na internet, você vai achar, procure os mais recentes, que eles estão sempre fazendo, né, a cada período do ano. Você vai entender que as marcas que não são citadas é as que você não deve comprar porque entraram na justiça para que você não fale. Então, da mesma forma, tá rolando uma treta, cada lado tem os seus motivos, né, para agir da forma que estão agindo, e aí se proíbe que se fale de um. Então, eu já sei aí a minha posição, né? E sou bem claro aqui com vocês, não acredito, né, vou ser bem sincero, não acredito que esse avião aí caiu por acaso, né? Seja o próprio país gelado, ou seja, a polícia do mundo, teve o envolvimento aí, tem o dedo de alguém, talvez isso nunca seja confirmado oficialmente, mas eu achei muito engraçado como a mídia tratou, né? Inclusive debochando, rindo, porque eles sabem, né? Então, da mesma forma, quando acontece, né, uma queda de um avião como Eduardo Campos, o Teori Zavascki, e de vez em quando acontece esse tipo de coisa, para aqueles que são uma pedra, né, no sistema, não fecharam de alguma maneira, a mídia trata como a mais pura verdade, mas nesse caso aqui, como é do país gelado, né, que é o vilão hoje, né, o vilão da vez, aí eles debocham, eles dão risadinha, e o motivo você deve imaginar o porquê, né, meus queridos irmãos. Bom, então é isso, né, o avião caiu, o cara realmente faleceu, já foi confirmado, e o culpado talvez nunca apareça. E é isso, meus irmãos, eu peço que você compartilhe, eu peço que você mostre para mais pessoas. Esse tipo de assunto é difícil você comentar hoje em dia, porque existe esse tal desse consenso. Enfim, então é isso, meus irmãos. Você que entende, compartilha aí, mostra para mais pessoas. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!